programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Neste programa destacamos: Expominas recebe Encontro da Educação, um dos maiores do Sindiúti de todos os tempos. Até 2014, nunca o Estado brasileiro gastou mais do que arrecadou. Então essa construção, essa narrativa de que o Estado fez populismo com as finanças públicas, ela é falaciosa. Queremos reparação de direitos e não aceitamos nenhum direito a menos. O povo quer ter uma segurança de vida, quer ter uma casa própria, quer ter uma renda e quer ter a segurança literal, né, de não ser assaltado, de não ser morto na rua. Educação e igualdade racial. Reafirmar cada vez mais nossa força negra, feminista, porque as que passaram deixaram para nós rastros de muita resistência e organização. Educação em Debate. Expominas recebe Encontro da Educação, um dos maiores do Sindiúti de todos os tempos. Durante o 11º Congresso Estadual do Sindiúti em Belo Horizonte, Juliane Furno, militante do Levante Popular da Juventude, que atuou como pesquisadora no Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense e no Sindicato Unificado dos Petroleiros de São Paulo, atualmente formadora na Escola de Formação Sindical da Central Única dos Trabalhadores, destacou a importância da classe trabalhadora se pautar também pela disputa da narrativa. Bom, em primeiro lugar, eu vou apresentar alguns dados, porque eu acho que é também tarefa do movimento sindical qualificar o debate na sociedade brasileira. Então, quando aquele tio chato que a gente tem postar uma besteira no WhatsApp da nossa família, é tarefa nossa ter qualificação suficiente para disputar a narrativa, e isso passa também por apresentar dados. Quer dizer, a gente, como militantes, como sindicalistas, tem uma dupla tarefa na sociedade, que é não só carregar a luta cotidiana da classe trabalhadora, mas estar permanentemente qualificado, porque a disputa não é fácil, e como a gente não tem os meios de comunicação ao nosso favor, é tarefa essencial entender a dinâmica, compreender os dados para poder fazer uma disputa mais qualificada na sociedade brasileira. Então, em primeiro lugar, a Emenda Constitucional 95, a chamada PEC do Teto dos Gastos. Vamos olhar primeiro a construção do discurso que leva o Estado brasileiro a aprovar uma emenda constitucional dessa magnitude. Quem aqui ouviu falar que o PT quebrou o Estado brasileiro? Fez a farra do gasto público, o Estado está falido, a gente fez populismo com as finanças públicas, gastou muito mais que arrecadava e isso levou ao endividamento do Estado. Esse é o discurso presente na mídia e no senso comum, não é mesmo? E por isso eu trouxe esse gráfico para mostrar para vocês que até 2014, nunca o Estado brasileiro gastou mais do que arrecadou. Então essa construção, essa narrativa de que o Estado fez populismo com as finanças públicas, ela é falaciosa. O Estado só começa a ter uma despesa superior à receita no ano de 2014. E foi nesse ano que a mídia, com todo o seu aparato midiático, e os partidos de direita conservadora apontaram o dedo para o Estado brasileiro e disseram que o Estado tinha quebrado por conta da política do governo PT. Então, o quadro da economia brasileira atual não é de aumento exorbitante da despesa pública. A despesa continua tendo um comportamento muito parecido com o que ela vinha tendo desde 2013. O problema é a queda na receita. Então, não foi a despesa do Estado que aumentou descontroladamente e por isso a necessidade de conter gastos. É que a receita caiu. E a receita caiu por diversos motivos, inclusive uma crise internacional e inclusive um ajuste fiscal. Porque se a gente diminui a receita do Estado, se a gente diminui a despesa do Estado, a gente também compromete a arrecadação tributária, não é mesmo? Porque se o Estado para de gastar, se o Estado para de transferir renda, se o Estado para de aumentar salário, as pessoas param de consumir. Também contextualizou perdas e retrocessos causados pela Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos em áreas sociais no Brasil por 20 anos, iniciativa do governo Michel Temer. A tributação está no nosso consumo, então quando a gente deixa de consumir, a gente deixa de arrecadar fundos para o Estado para que ele consiga ter uma trajetória de aumento da despesa.
Então a emenda constitucional 95, ela não é uma necessidade técnica porque a despesa aumentou muito, ela é fruto de um projeto político, um projeto que quer construir aqui um Estado cada vez mais mínimo para as questões sociais e mais máximo para o capital. Bom, a Previdência, o gasto com Previdência Social, ele é um gasto que mesmo se a gente fizer uma reforma da Previdência, ele não vai cair tão facilmente. Por quê? Porque ou a gente mata todos os velhinhos, ou a gente tem que garantir a aposentadoria deles, não é mesmo? Então o gasto com Previdência Social, ele vai permanecer relativamente estável, mesmo aqui nessa simulação, acreditando que vai ter uma reforma da Previdência. O gasto com saúde e educação despencam em termos reais um absurdo. Quando aquele parente que a gente gosta ficar doente, quem vai ter que se eximir do mercado de trabalho para poder cuidar dele? Possivelmente somos nós, mulheres. Então a ausência de equipamentos públicos afeta muito a nossa vida familiar e a nossa vida no mercado de trabalho também. Mas também pelo lado da oferta de serviços. Quer dizer, as mulheres não são só as principais demandantes do Estado, mas o Estado é o principal empregador da mão de obra feminina. Então, quando o Estado resolve diminuir o seu peso nos setores como saúde e educação, ele está sinalizando para nós mulheres que esses empregos nos quais a gente é maioria, ou vão ter postos de trabalho fechado ou vão ter salários comprimidos, para poder caber naquela porcentagem do PIB que vai ser destinado para gasto social. Então as mulheres sofrem duplamente com esse congelamento de gastos, tanto do ponto de vista da demanda por serviços como da oferta de mão de obra. E as mulheres são a maioria entre os mais pobres. E todo mundo aqui sabe que quem paga imposto, quem mais paga imposto no Brasil são os mais pobres. Então as mulheres vão ser, por um lado, as que mais pagam impostos para o Estado e, por outro lado, as que menos podem utilizar de serviços públicos, porque vão estar cada vez mais comprimidos. Os programas sociais, para finalizar esse ponto, as mulheres negras representam 68% das chefes de família com domicílios que recebem o Bolsa Família, por exemplo, que está dentro dos programas que vão ser necessariamente encolhidos para caber nessa regra fiscal. Quer dizer, então, não só as mulheres, mas principalmente as mulheres negras e pobres são as mais afetadas com o congelamento dos gastos. Profissão, educador e educadora. Educadores e educadoras tiram deliberações importantes durante o Congresso do Sindiúti. Mobilizar, participar e transformar realidades. Tarefas que os profissionais da educação não devem abrir mão. Nós que estamos na ativa, dentro da sala de aula, precisamos rapidamente ajudar e levar para os nossos alunos, desde o pequenininho ao ensino médio, a questão da consciência de si mesmo, para que ele se envolva e esteja junto conosco nesta luta. O povo que nós trabalhamos é a nossa periferia, somos nós que estamos lá gritando para ter ajuda, gente. Nós precisamos nos envolver, vamos envolver nossa meninada, vamos ministrar aulas que envolva, que faça com que o aluno pense conosco e mude de postura. Obrigada. Uma profissão linda, que enche de orgulho quem fala dela. A profissão de ensinar. Ser um professor, ser uma professora, fazem brotar o sorriso no rosto daqueles que escolheram esse caminho, sempre ao dizer por que fizeram essa opção. Eu escolhi ser professor porque eu acredito que através da educação a gente consegue mudar a sociedade, mudar esse Brasil e principalmente porque eu optei por estar em contato com a juventude, né? A juventude que está na sala de aula se formando, é ela que vai construir o Brasil do futuro, né? Então é fundamental nós estarmos construindo desde já esse Brasil novo junto com a juventude nas escolas. Escolhi a educação porque eu acredito que a educação transforma o mundo e o mundo é transformado pela educação. Cada vez mais desanimador eu vejo isso porque na minha cidade eu sou presidente da Associação dos Estudantes Brasileiros de Minas e a cada 10 ex-alunos meus, somente um ingressa na área da educação, justamente por causa dos salários baixos e falta do incentivo do governo estadual. E durante o Congresso Estadual do Sindiúti, o Outras Palavras abriu espaço para ouvir
os congressistas. O Congresso do Sindiúti, ele é muito bem estruturado, toda uma plenária, todo um segmento de diálogo, de debate. Então você sim tem um congresso que há uma representatividade muito grande dos trabalhadores em educação. Você abre o diálogo a todos os segmentos da educação. O que você leva desse congresso que você diria assim, foi para mim marcante? Bom, com certeza o professor Gessé de Souza, né? Você ter uma abertura com um gabarito deste, referência em sociologia e análise política, você ter uma estrutura literária no entorno do Congresso, literaturas que você não encontra em livrarias convencionais, trabalhos acadêmicos, artigos, tese. Então você tem uma proximidade muito grande com a academia e com a educação secundária. É uma integração bem bacana. Você também fez um comentário sobre outras palavras, queria que você deixasse registro para nós. Nossa, Outras Palavras, a primeira vez que eu vi Outras Palavras foi na Bandeirantes. Entretanto, eu fiquei intrigado porque é uma programação muito alternativa ao que a TV aberta nos oferece. E vocês apresentaram a Conferência Paulo Freire, nosso patrono da educação. Você pensou assim, em que TV estou ligado? Pois é, em que TV estou ligado, né? Outras Palavras e a revista sendo lançada, vocês estão de parabéns mesmo. Vocês estão de parabéns. Vocês, né? Nós estamos de parabéns. O jovem professor Rodrigo Amaral marcou presença no Congresso do Sindiúti e disse por que é importante participar desses espaços de debates. Eu acho que o Congresso ele é importante porque assim, a gente entra na sala de aula e tem muitos professores que acabam fazendo críticas ao sindicato e querem mudar. E eu acho que o Congresso é o nosso espaço certo, não é na sala dos professores, não é no Facebook. Então, o Congresso é onde a gente coletivamente constrói a nossa pauta, constrói as nossas mudanças estatutárias e o nosso plano de lutas. É aqui que é o local ideal para fazer críticas e não é crítica rasa, é crítica profunda, é crítica com qualidade. Nesses 4 dias de Congresso, a gente sai da nossa casa, a gente deixa a nossa família para poder estar aqui construindo o sindicato, porque a força do trabalhador ele não está nas ações individuais, e sim na força do sindicato. Ele também explicou por que busca a docência e o que espera alcançar nesta profissão. Eu acabei de sair da faculdade, da escola praticamente faz 5 anos, né? E a gente precisa discutir educação porque a gente sofre diariamente problemas da falta de valorização, a falta de respeito, e é coletivamente que a gente vai mudar isso. E por que você fez a opção pela educação? A gente vê com uma pessoa tão jovem e hoje está cada vez mais difícil o jovem fazer a opção, né, pela escola, em ser professor. Por que você escolheu esse caminho? Eu desde sempre tive esse lado de ensinar, né? Minha mãe conta que quando eu era criança brincava de dar aula em casa. Então acho que a licenciatura, né, a docência fez parte da minha formação. Tive professores que me realizaram profissionalmente, eu me sentia muito aproximado da questão da carreira. Sabendo de todos os percalços, eu entrei na licenciatura, né, e a gente está aí dando na sala de aula hoje, porque eu acho que a gente transforma o mundo na sala de aula. É ali que a gente consegue formar cidadão consciente, cidadão reflexivo. Não é através de mídias golpistas, através de mídias que tentam deturpar o que é a função da sociedade. Rodrigo também elogia o programa Outras Palavras e disse que essa é mais uma iniciativa importante do Sindiúti. Eu acompanho Outras Palavras, né, porque a gente tem acesso ao YouTube, né, então a gente acaba vendo. Eu acho que o canal, que na gestão da Bia, né, que foi criado, ele é muito importante porque ele sai de uma questão textual, uma questão apenas de pessoas falando, e a gente vê a direção, a gente vê as pessoas representativas da categoria defendendo essas propostas. Então para o campo da divulgação da notícia é muito melhor do que eu postar um texto, eu posto um vídeo, uma pessoa que tem a capacidade política que a Beatriz tem. Mulheres em Marcha. Educação e igualdade racial. Em 1992, elas organizaram o primeiro encontro de mulheres negras, latinas e caribenhas, em Santo Domingos, na República Dominicana. Na pauta, assuntos como machismo, racismo e formas de combatê-los. Daí surgiu uma rede de mulheres e até hoje elas se mantêm unidas em torno dessas pautas. Do encontro em Santo Domingos, nasceu também o Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha.
lembrado todo dia 25 de julho, data que foi reconhecida pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1992. E para a ativista dos direitos das mulheres negras, diretora do Sindiúti subsede de Divinópolis, Maria Catarina Laboré, reafirmar a luta dessas mulheres pela educação étnico-racial, abolicionismo e contra o racismo deve ser uma constante. Na América Latina, uma das pautas na ocasião era a questão da educação a qual nós somos podadas e estar aqui. E essa luta do Sindiúti em Minas Gerais representa uma boa parte das demandas dessas mulheres. Dizer que nós estamos organizados em toda parte do país. Nesse momento nós estamos discutindo principalmente a importância das mulheres negras, na política. A luta não é fácil. Diante das reformas golpistas, sentimos que o povo negro, especialmente as mulheres negras, mais problemas e mais desafios pela frente. O que é que precisa avançar nessa luta, na sua opinião, de uma forma bem sintética, assim, mas você diria assim, essa luta a gente não pode deixar de fazer? Olha, eu acho que falta ainda muita organização pelo país afora. As lutas fragmentadas não chegam a lugar nenhum. E mais do que nunca, o recado que a gente tem é este. É reafirmar cada vez mais nossa força negra, feminista, porque as que passaram deixaram para nós rastros de muita resistência e organização. Mas não pode desistir da luta? Não, de forma nenhuma, Em todo canto, em todo lugar, em todas as formas de lutas. E viva a mulher negra. E viva a mulher negra. Caribenha, latina, especialmente nós aqui de Minas Gerais. Ao observar o cenário que pautam essas lutas, o que a gente encontra? De acordo com os dados da ONU, dos 25 países com os maiores índices de feminicídio do mundo, 15 ficam na América Latina e no Caribe. Num contexto de tanta violência, mulheres negras são as maiores vítimas de violência obstetrícia, abuso sexual e homicídio. O Mapa da Violência 2016 mostra que em 10 anos aumentaram os homicídios de mulheres negras no Brasil em 54%, passando de 1.864 em 2003 para 2.875 em 2013, enquanto os casos com vítimas brancas caíram 10%. Para a educadora, religiosa brasileira e líder comunitária Macota Valdina de Oliveira, uma realidade perversa, que só vai mudar com muita luta, resistência e educação pública de qualidade. Foi a partir de minha vivência de infância, de juventude, aprendendo num bairro negro, numa comunidade que era negra, e depois, enquanto formada educadora, a partir de 70, pegando todas aquelas informações que ocorreram lá em Salvador, a partir dos anos 70 e no Brasil também, com fundação do Bloco Ileaê, depois o MNU, e quando eu entrei também para o Candomblé, na década de 70, e aí eu empunhei a bandeira de luta como uma religiosa do Candomblé, mas fazendo sempre educação. E na minha sala de aula, o primeiro material para mim fui eu mesma, com a minha consciência, com a minha militância. Depois vieram as contribuições e hoje nós temos N material didático. Mas o primeiro material somos nós mesmos, é cada educador com a sua consciência que faz na sala de aula acontecer, independente de secretaria, independente de tudo. Quando você tem consciência do que você é, do valor que você tem enquanto ser humano negro, você faz acontecer alguma coisa na sala de aula. Você procura um lado, e é o lado da liberdade, é o lado de lutar contra o racismo, é o lado de lutar contra preconceitos, é o lado de lutar por justiça, por igualdade. O professor e doutor em Memória Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Rede Pública Estadual, Luiz Cláudio de Oliveira, diz que essa realidade também pode mudar a partir do momento em que a pessoa conhece a sua origem e também a sua história. Quando a gente compreende que o educador e o educando, ambos, possuem um material humano que intermedia, cria interlocução com o conhecimento, aí eu acho que a gente pode construir um encontro, um casamento muito mais interessante
e muito mais proveitoso para os dois. O educador, que ao fazer esse exercício, como eu dizia antes, de rever as suas próprias memórias, de rever a sua conduta, a sua história pessoal, e o educando, que cria uma relação de confiança com esse educador que não está ali para determinar nada, mas para ajudá-lo a se constituir, eu acho que aí a gente tem um casamento muito bom. A população negra corresponde a mais da metade dos brasileiros, 54% segundo o IBGE. Na América Latina e no Caribe, 200 milhões de pessoas se identificam como afrodescendentes. Tanto no Brasil quanto fora dele, porém, essa população também é a que mais sofre com a pobreza. Por aqui, entre os mais pobres, 3 em cada 4 são pessoas negras. Queremos reparação de direitos e não aceitamos nenhum direito a menos. Democracia e representatividade. Que força tem o seu voto, eleitor? O Roda de Conversa pautou esses assuntos com o cientista político, sociólogo e pesquisador da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, Rubens Goiatá, que também faz uma análise da conjuntura atual brasileira. A gente vive, Rubens, esse momento agora da disputa, do cenário político e da situação caótica pela qual o Brasil está atravessando, um descrédito. Muita gente falando assim, votar para quê? Eu gostaria de te perguntar, é importante o eleitor e a eleitora terem consciências da força que tem neste momento? Responda isso chamando atenção para o seguinte, votar para quê, né? A gente vamos pensar assim, por exemplo, na eleição do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Esses caras, ele foi eleito, os donos do poder, os donos do dinheiro, eles sempre tentam falar pro povo que o voto deles não vale nada. Sempre tentam fazer isso. Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos através da manipulação da mídia, das redes sociais e através do descrédito que esse pessoal sempre lançou contra a participação popular através do voto. Tudo bem, se você quer melhorar de vida, se você quer influenciar a vida do seu país, não é só através do momento do voto, não é só na política. Concordo também que a política devia representar muito mais o que o povo quer, sabe? Mas você dizer que o voto não vale nada, isso aí você está fazendo o jogo dos poderosos. As redes sociais serão fundamentais. Terão papéis assim vai ser um papel fundamental das redes sociais, ainda mais que a rede social, o Facebook, uma rede que atrai muita gente, né, no Brasil e no mundo todo. O Facebook permitiu para as eleições desse ano o chamado impulsionamento de campanha. Impulsionamento é um nome bonitinho para propaganda, né? Propaganda eleitoral impulsionamento. Propaganda via Facebook, propaganda paga, né? Você recebe no Facebook. É aquilo que você põe um dinheirinho lá para poder mandar mais mensagem para uma quantidade de pessoas. Você põe o seu dinheiro lá, né? Tem algumas regras, são só as páginas oficiais dos candidatos que podem fazer, mas permitiu o impulsionamento, ou seja, uma campanha com menos dinheiro, menos tempo, pelo menos na campanha oficial, menos tempo, e na qual as redes sociais terão muita importância. As redes sociais já estão há alguns anos tendo muita importância na vida política dos países, não é só no Brasil, não, né? E serão fundamentais. E aí, eu digo pro ouvinte, pro eleitor, é fundamental que você fique esperto, o ouvinte. É fundamental isso, é fundamental que você fique esperto com essas mensagens que você recebe no Facebook, com as mensagens que você recebe no WhatsApp, nos famosos grupos de família, grupo de amigos, grupo de trabalho, no WhatsApp. Tem cada mentira, tem cada chamada fake news, né? Ou seja, as notícias falsas, né? Tem cada notícia falsa, notícia sem pé nem cabeça, e aí as pessoas pegam aquilo, recebem aquilo no WhatsApp e multiplica, né? Multiplica. Muitas vezes essas notícias não são criadas por uma pessoa lá, um cara que tá lá no quarto dele, vou criar. Não, muitas vezes essas notícias são criadas por sites construídos para isso, para serem disseminadores de notícias falsas. Vamos ter cuidado com essas notícias que a gente recebe via Twitter,
via todas essas, Twitter, Zap, Facebook, Instagram. Vamos ter cuidado. Não pega, não recebe a coisa e vai passando para frente, não. Procura checar, procura ver se aquilo que você recebeu faz sentido. E eu queria chamar a atenção para o fato de que o voto, né, que muitas vezes é visto pelas pessoas ou até por alguns analistas como uma concessão ou como uma imposição, o voto ele é uma conquista, né? Se a gente pegar, por exemplo, a história do voto no mundo inteiro, né? É interessante que o voto ele é uma conquista tardia, né? Por exemplo, as mulheres vão poder votar na França só a partir de 1947. Na Inglaterra, que é considerado por muitos assim um modelo da democracia representativa, né? A burguesia da Inglaterra vai submeter o poder do monarca ao parlamento final do século XVII, né? Mas só em 1918 você vai ter uma legislação que permite a homens e mulheres votarem sem barreira de renda, de escolaridade. Mesmo assim, no caso das mulheres, mulheres acima de 30 anos, enquanto os homens a partir dos 21, né? Você pega o caso dos Estados Unidos, por exemplo, as mulheres vão votar em 1920, né? Quando já existia eleições há muito tempo, né? E os negros em 1965, que vão ter o direito assegurado de fato, né? Isso 100 anos depois da abolição. Quando você pega o Brasil, é uma conquista tardia mesmo, né? Voto para todo mundo, para valer sufrágio universal, você vai ter no Brasil em 1988. Então, assim, o voto ele é uma grande conquista, né? Da população, né? Da classe trabalhadora, das mulheres, dos negros. Eu queria te pedir para comentar um pouco sobre as ameaças que agora pairam sobre esse direito, que foi conquistado a duras penas, na base de greve, movimento sufragista, amplos debates. Essa operação de descrédito em relação à política que a mídia fez, isso aí vem de décadas, né? Os donos do poder não relutaram em dar o voto universal. A partir de quando eles deram o voto universal, eles fizeram duas operações básicas. Primeiro, passaram a desqualificar culturalmente a política e o próprio voto. Eu falei aqui no início do programa, essa desqualificação do voto, da eleição, ela é responsável pelo crescimento, por exemplo, da extrema-direita nos Estados Unidos. Ela foi uma das responsáveis pela eleição do Trump, que pegou... Quando o Trump foi eleito nos Estados Unidos agora em 2016... Não foi o eleitorado do Partido Conservador que cresceu, foi o eleitorado que votava no Partido Democrata que diminuiu, levado pela desilusão com a política e pelo fato do sistema político ser muitas vezes impermeável ao que a sociedade quer. As maiores preocupações do eleitor hoje, elas estão focadas no desemprego e na questão da segurança, não é? Sim, as pessoas... tanto o desemprego quanto a questão da segurança pública tem a ver com a segurança de vida, né? O povo quer ter uma segurança de vida, quer ter uma casa própria, quer ter o título daquela casa própria, por isso minha casa, minha vida importante, quer ter uma renda, quer poder prever assim, daqui a um ano eu vou ter uma renda, vou poder fazer um crediário, vou poder comprar uma coisa para reformar minha casa. E quer ter a segurança literal, né? De não ser assaltado, de não ser morto na rua. Está na hora, né, da mulher que sempre foi alijada desse processo político ganhar as urnas, não é, Goiatá? E, mais uma vez, não é votar por votar, não é votar porque ela é mulher, mas é votar em mulheres de luta que têm projetos, que têm propósitos, não é? Com certeza, né? As mulheres são mais da metade do eleitorado brasileiro. E são fundamentais e tem que pensar mesmo quais os candidatos que não só defendem as mulheres, candidatos que não são machistas, candidatos que respeitam as mulheres, mas pensar também nos candidatos que vão trazer o emprego, que vão combater esse estrangulamento do Estado aí, das políticas públicas trazido por essa PEC dos gastos. Tem que pensar na vida da sua família, com a sua família, com seus amigos, né, com a sua opção sexual e tudo mais. As mulheres vão ser importantíssimas. Eu confio muito nas mulheres e acho que elas vão ser uma barreira ao crescimento desses radicais de extrema direita no Brasil. Voltaremos no próximo sábado. Até lá!